Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus envolva você, alcance você e conduza você, esteja sempre em você. Estou agradecido a todos vocês que assistem o meu canal e principalmente por compartilhar esses vídeos. Esse canal não existiria sem você. Como eu digo, eu prego para mim mesmo, mas fico feliz que você também tenha aprendido junto comigo. E não só aprendido, mas tem também ensinado. Que quando você compartilha um vídeo desse, você está ensinando as pessoas. Você está compartilhando a mensagem, você está fazendo parte do processo de ensino da palavra. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente aprender é a gente ensinar a outros. E eu acredito que esses vídeos eles foram feitos para a gente assistir com alguém. Talvez você já conhece o assunto, já não tem mais dúvida do assunto, mas você conhece pessoas que têm dificuldade de compreender bem esses assuntos. Então você leva o vídeo para ele assistir junto com você, e essa pessoa assistindo o vídeo junto com você, ela vai estar aprendendo de Deus, e você vai estar sendo um instrumento nas mãos de Deus para o aprendizado dela. Então é uma forma de você compartilhar a mensagem, tá bem? Deus abençoe você, que Ele hoje derrame uma bênção especial na tua casa, na tua vida, e que Ele atente para todas as tuas orações, que Ele atente para as tuas necessidades e que Ele te assista em todas as tuas lutas e dificuldades. Deus é contigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra, obrigado, porque na brisa desta hora, na quietude deste momento, nós podemos ouvir a Tua voz. Podemos ouvir o Senhor falando conosco. Podemos aqui presenciar o Teu poder manifestado a todos nós. Que a mão poderosa do nosso Deus neste momento envie para nós o Espírito Santo e dê-nos a alegria, Pai, de nesse momento aprender do Senhor, aprender com o Senhor, e ajude-nos, ó Pai, a ter um coração sensível, aberto à influência do Espírito Santo. Ou melhor, Pai, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne em nós. Também coloca em nós o Espírito Santo mais uma vez, batiza-nos mais uma vez com o Espírito Santo, para que possamos aprender a amar e obedecer a Tua palavra. Pai querido, neste momento também apresentamos ao Senhor os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados em casa, aqueles que estão no dia a dia lutando contra uma doença. Por favor, Pai, dê vitória aos Teus filhos e cure suas enfermidades, sare as suas doenças. Também, Pai, visite aqueles que estão presos. Todos nós, em algum momento na vida, transgredimos os Teus mandamentos. Todos nós somos dignos de morte. Mas alguns, como diz Timóteo, são punidos imediatamente. Outros, somente depois, os seus pecados serão condenados e serão julgados. Pai querido, apaga as nossas transgressões, perdoa-nos de todos os nossos pecados e ajude-nos, ó Deus, a ter um coração puro, uma mente limpa, capaz de Te amar, capaz de obedecer a Tua palavra. Fala conosco agora, Senhor.
Mas acima de tudo, Pai, permaneça perto da gente. Envolva-nos em teus braços de amor. E se a gente se encontra fraco, ó Deus, com vontade de desistir, segura-nos pela tua mão direita. Sustenta-nos com a tua destra vitoriosa. E cumpre em nós as promessas da tua palavra. Que o Senhor hoje também caminhe conosco. Que possamos, ó Pai, andar na luz da tua presença. Não retire de nós o Espírito Santo, nem se afaste da gente. Mas, ó Deus, purifica-nos de todo mal. E fala conosco. Ensina-nos, perdoa-nos, cura-nos, transforma-nos e abençoa-nos. Oramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 apresenta o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Versículo 1 está escrito assim: ora, o essencial, a prioridade, né? A essência, a primazia de todas as coisas é que nós temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus nos céus. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que Deus construiu e não o homem. Paulo apresenta aqui duas coisas e a gente vai separar isso hoje aqui em dois temas. Um santuário no céu e o sacerdócio de Jesus Cristo no céu. Então hoje nós vamos trabalhar apenas o sacerdócio de Jesus Cristo. Paulo afirma como primazia, como coisa principal, mais importante, prioritária, é que nós temos um sacerdote. 1 João capítulo 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Desculpem. 1 João capítulo 2, versículo 1 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então observe que Paulo e João apresentam para nós alguém que é parecido conosco, que tem a nossa natureza, que esteve aqui, sofreu, foi tentado, passou por lutas, passou por provações, dificuldades, tristezas, decepções. Ele hoje não está alheio, não está distante de nenhum de nós. Ele veio à terra, viveu, morreu, ressuscitou por mim e por você. Mas isso não é tudo. Porque Jesus Cristo, além de operar um ministério aqui na terra, desenvolver a nossa salvação, se tornar o autor da nossa salvação, agora ele se coloca junto de Deus, o Pai, para ser o nosso intercessor, ser o nosso advogado, ser o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote do Velho Testamento, ele exercia 3 papéis.
O sacerdócio do Velho Testamento exercia 3 papéis. O papel de oferecer o sacrifício dos pecadores. Vamos para Levítico, capítulo 16. Lembre-se, nós não vamos falar hoje do santuário, tá bem? O santuário é um outro tema e eu quero que você preste atenção porque Paulo apresenta Jesus Cristo no santuário. Então Jesus Cristo hoje está no santuário no céu. Mas como o santuário é um tema à parte, a presença de um santuário no céu, eu quero que você entenda que Jesus Cristo está lá por mim e por você. Existe hoje uma polêmica muito grande acerca do santuário. Então eu não quero trabalhar o santuário juntamente com a intercessão de Jesus Cristo. Eu quero trabalhar apenas a intercessão de Jesus Cristo para que você e eu possamos compreender o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo exerceu o ministério sacerdotal aqui na terra, onde ele, como sacerdote, vai oferecer o sacrifício pelos pecadores, sendo ele mesmo a oferta. Tá bom? Levítico 16. O sacerdote precisava oferecer sacrifício primeiro por si mesmo, né? Porque ele era um ser humano. Versículo 11 diz assim, olha, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Assim imolará o novilho como sua oferta de pecado. Então, o primeiro papel do sacerdote no santuário na terra era oferecer um sacrifício por si mesmo. Mas lembre-se, Jesus Cristo, o livro de Hebreus apresenta Jesus Cristo como um sacerdote que ele ofereceu sacrifício não por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Mas como Paulo disse em Coríntios 5, versículo 20, que ele se fez pecado, então ele, ao exercer o sacerdócio em nosso favor, ele oferece a si mesmo como oferta de pecado, para nos purificar de todo o pecado. Por isso João disse, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 2 ele diz que ele é a propiciação, ele é a oferta. O sacerdote oferece o sacrifício pelo pecador. Jesus Cristo é o próprio sacrifício. Ele é a oferta por cada um de nós. Então esse era o primeiro papel do sacerdote. O segundo papel do sacerdote era o papel de intercessão. Aí você vai encontrar que o sacerdote vai fazer o sacrifício pelo povo, a partir do versículo 15. Observe. Depois ele imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para todo o povo. O sacerdote, ou seja, Arão, o sacerdócio levítico do Velho Testamento, ele carregava para si, ele tomava para si a responsabilidade de todo o pecado do povo. Arão se tornava responsável pelo pecado do povo. Agora, ao oferecer o sacrifício, ele oferece o sacrifício por si mesmo, mas também ele intercede pelo povo. Ele vai oferecer o sacrifício pelo povo. Jesus Cristo não morre por ele mesmo. Não coloque isso na sua cabeça. O sacrifício de Jesus Cristo, ele se faz pecado por cada um de nós. Ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, ele diante de Deus, ele se coloca diante de Deus para fazer a intercessão. Ou seja, diante de Deus, ele se coloca como meu advogado, como meu resgatador,
como meu redentor. Eu não tenho condição de me redimir a mim mesmo, porque o preço do pecado é a morte. E não é a morte de um ser humano que vai me redimir do pecado. Inclusive, no Salmo 45, se eu não estou enganado, diz que nenhum preço na terra é capaz de salvar ou pagar o preço pelos meus pecados. Nenhum de nós tem condição de pagar pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo vai pagar o preço. E agora, ele sendo justo, ele se coloca diante de Deus para interceder por mim e por você. Ele se coloca como intercessor. Vamos voltar para Hebreus. A gente vai entender essa questão. Veja bem, o sacerdote exercia 3 funções. A primeira era a função de sacerdote, ou seja, ele oferecia o sacrifício por si mesmo, não é? E ele fazia purificação de si mesmo e da sua casa. Então Jesus Cristo, como nosso sacerdote, irmão primogênito, ele é dedicado pelo próprio Deus como oferta de pecado para me purificar de todo o pecado. Ele é o sacrifício, ele é a oferta, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele faz essa purificação aí do santuário, né? O ministério sacerdotal de 3 anos e meio que ele exerce aqui na terra, o ministério do sacrifício diário, em que o pecador se apresentava diante do sacerdote, confessava seus pecados e matava o cordeiro. E Arão, ele aspergia o sangue do cordeiro, ou da ovelha, ou da pomba, né? Ou da rolinha, aspergia o sangue na base do altar, sobre o altar e na cortina do santuário. Ou seja, todo o pecado era transferido para o santuário. Jesus Cristo vem para fazer a intercessão do pecador. Ele se coloca diante de Deus. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, para você, ele não vê a gente, ele vê Jesus Cristo. Porque nós estamos escondidos em Jesus Cristo, disse Paulo. E quando a gente está escondido em Jesus Cristo, nós nos fazemos a nós mesmos justiça de Deus. Jesus Cristo é justo e eu estou escondido no justo, então agora eu sou justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Você vai encontrar isso aí, vai encontrar em vários outros textos, né, que nós somos justiça de Deus, nós somos santos, separados para Deus por causa de Jesus Cristo. Mas em Hebreus capítulo 4, você vai encontrar justamente essa questão do ministério sacerdotal de Jesus Cristo aí. Então, em Hebreus 4, a partir do verso 14, leia comigo. Está escrito assim, ó: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Jesus Cristo veio aqui, exerceu o ministério sacerdotal por mim e por você. Ele se fez oferta de pecado. Ele se fez propiciação por mim e por você. E pelas suas pisaduras a gente foi sarado. A gente foi feito justo. A gente foi feito filho de Deus. A gente foi feito santo. E agora, ele penetra nos céus para completar a obra da redenção. Como assim, Renivaldo? A obra da redenção não foi completa na ressurreição? Sim. Agora preste atenção. Se Jesus Cristo morre por você, ressuscita por você, dá a você o Espírito Santo e diga agora se vire. Se apresente diante de Deus e agora é tudo com você. O que aconteceria comigo e contigo? Qual seria o resultado de eu e você se apresentar diante de Deus sem o intercessor? Sem o nosso resgatador? Não é que Deus não nos ama.
mas é que Jesus Cristo fez tudo por nós e Ele continua fazendo. Sabe por que eu não posso ir adiante de Deus hoje? Porque você sabe e eu também sei, todos nós sabemos dessa velha natureza que existe dentro de nós. E essa velha natureza, ela muitas vezes e de muitas maneiras, ela comanda o nosso comportamento, ela comanda nossas ações, ela comanda nossas escolhas e nossas decisões. E aí, Satanás, em Apocalipse capítulo 12, ele se coloca diante de Deus para nos acusar. Leia comigo Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler outro texto também, onde ele se coloca diante de Deus para nos acusar de dia e de noite. Você diz que salvou o Renivaldo, você diz que perdoou o Renivaldo, olha o que ele anda fazendo. Então eu ainda preciso do resgatador, eu ainda preciso do intercessor, porque essa velha natureza ainda grita dentro de mim, pedindo para eu obedecer ao pecado. E eu ainda alimento o pecado acariciado em meu coração. Então como é que eu poderia aparecer diante de um Deus santo, de um Deus justo, sem o intercessor? Então dia a dia Jesus Cristo apresenta diante de Deus as mãos, os pés e o lado ferido. Ele apresenta a sua humanidade diante de Deus e diz para ele, eu morri por ele. Dê uma chance para ele. Espere um pouco mais. Deixe o Espírito Santo trabalhar nele um pouquinho mais para que ele não seja destruído. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que Satanás nos acusa, né, diante de Deus. Versículo 10, né, está escrito assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Jesus Cristo, ou a autoridade do seu Cristo, né, do Messias, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então Satanás, ele sabe que Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito. Ele sabe que Jesus Cristo é o sacerdote da nossa salvação, da nossa redenção. Mas ele continua olhando para os teus defeitos. Ele continua olhando para as tuas fraquezas. E ele continua levando você para perto da árvore. Ele continua conduzindo você para um diálogo, para levar você a duvidar e questionar da autoridade de Deus. Satanás não é bobo. Então hoje ele continua causando influências negativas para levar você a duvidar de Deus, a questionar a bondade de Deus, questionar o amor de Deus e rejeitar a verdade de Deus. Então Jesus Cristo, ele completa a obra da redenção, se colocando diante de Deus para interceder como grande sumo sacerdote por mim e por você. Por isso é que Paulo vai dizer em Hebreus 4, verso 14, que eu preciso manter a confissão. Eu preciso manter a minha fé. Aí verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para mim. Eu e você jamais iríamos satisfazer a justiça de Deus sem o grande amor de Jesus Cristo por nós, a ponto de ele se tornar homem, morrer como homem, ressuscitar e subir para o céu. E hoje no céu, ele ainda faz intercessão por mim e por você. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você sabe que você tem fraquezas e fraquezas que envergonham a Deus, que magoam a Deus, que ferem o coração de Deus. E Satanás está
dia a dia, procurando uma maneira de derrotar você, derrotar a Deus através de você. Por isso nós precisamos ainda do sacerdote no céu. Agora não sacerdote mais, mas sumo sacerdote. E a gente vai ver na mensagem do santuário que o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santíssimo, onde estava a Shekinah, a presença do Deus Eterno. E é só uma vez por ano. Então preste atenção, tá bom? Aí no verso 15 diz, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. Verso 16, então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Eu agora posso ir a Deus. Dia a dia, através da oração, da comunhão diária, eu posso me colocar diante de Deus. E Ele não vê nenhum pecado em mim. Ele não vê defeito em mim. Ele não vê defeito em você. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus. E Ele é o meu representante. Ele é meu intercessor diante de Deus. Quando Deus olha para o sacrifício de Jesus Cristo, quando Ele olha para a morte de Jesus Cristo, quando Ele olha para a ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele olha para o caráter e a personalidade de Jesus Cristo, o homem, Ele vê bondade, justiça, verdade. E agora, quando eu me coloco diante de Deus, o Pai, Ele não vê em mim pecado. Ele me trata como se eu nunca tivesse pecado. O ministério intercessor de Jesus Cristo no céu permite que nós vamos a Deus, nos acheguemos ao trono da graça, nos acheguemos ao céu, entremos no Santíssimo. Agora não mais no Santo, tá? Nós penetramos no próprio céu. Paulo diz em Hebreus que nós penetramos no Santíssimo. Nós temos acesso à sala do trono de Deus, no lugar santíssimo, e diante de Deus, Ele aceita a mim e a você em Jesus Cristo. Somos aceitos no amado. Em Jesus Cristo, nós somos aceitos, abençoados, curados, perdoados, purificados. Lógico que nós temos aqui na terra, Hebreus capítulo 2, Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente tenha poder para vencer o pecado. Não se esqueça disso, tá? Você nunca está só. Deus nunca deixa você só, porque Ele sabe que sozinho a gente vai ser presa fácil do maligno. A gente vai cair nas ciladas do diabo. Por isso Ele nos dá as armaduras de Deus, Ele nos dá o capacete da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Ele nos dá a espada do Espírito, que é a palavra. Ele nos dá o testemunho, o poder de mostrar para o mundo que nós fomos transformados, curados e perdoados. Então você pode ir à presença de Deus. Meu querido, minha querida, você pode orar. Por mais que você tenha vivido uma vida inútil, cheia de pecados acariciados, você pode ir a Deus. No Desejado de Todas as Nações está escrito: ninguém foi tão longe, ninguém caiu tão fundo que não possa erguer os olhos e olhar para o Calvário, olhar para o céu e clamar pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, Lamentações 3:20, você sabe o que Jeremias escreveu, né? Israel viveu uma vida de pecado, desobediência, e fizeram o que quiseram, magoaram o coração de Deus, feriram a Deus e viraram as costas para Deus. Então foram levados para a Babilônia como cativos, muitos deles morreram.
E Jeremias se coloca no meio das cinzas de Jerusalém e então ele chora. E ele chora, o grito, ele não chora um choro murmúrio. Ele grita de lágrimas pelas tragédias acontecidas ao povo. E aí no versículo 22 no caso, 3 verso 22, ele vê a bondade de Deus, mesmo na tragédia. Mesmo diante daquele povo sendo levado cativo, Deus guardou um remanescente. Deus preservou um remanescente, embora tenha dado a eles 70 anos de cativeiro, de escravidão, de perdas, de lágrimas, de derrota. Deus estava com eles. E aí ele vai clamar, ele vai chorar, e no seu choro ele diz: as misericórdias do Senhor, as misericórdias do nosso Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Não importa, eu já disse nesse canal e volto a repetir, Deus não está preocupado com os teus pecados. Lógico que Satanás está feliz se você continuar vivendo esse pecado acariciado. Satanás fica feliz quando você escolhe desobedecer a Deus, quando você escolhe seus próprios caminhos, seguir sua própria direção e virar as costas para Deus. Satanás fica muito feliz com isso. Agora, não importa onde você esteja. Davi, no Salmo 139, ele está lamentando o pecado que ele cometeu com Batseba. E ele diz: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu descer à sepultura, o Senhor também me vê. Se eu for morar nos confins dos mares, até ali a tua mão vai me guiar. A mão de Deus, diz Isaías capítulo 59, versículo 1, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus não está encolhida para que não possa socorrer. Deus está com as duas mãos dele estirada para mim, estirada para você. E Jesus Cristo no santuário no céu, ele oferece um sacrifício perfeito por mim e por você. Ele está no céu hoje, intercedendo por mim e por você. E Paulo, em Hebreus capítulo 4, então ele diz: achegue-se a Deus, corra para os braços de Deus, coloque-se nas mãos de Deus e aceite a salvação. Isaías 46, ele diz: olhai para mim e eu quero salvar você. Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a pura neve, ou a mais branca neve. Deus é um Deus que está interessado só em salvar, em perdoar, curar e transformar. Deus ainda está com as suas mãos estiradas para alcançar filhos e filhas neste mundo doentes pelo pecado, escravizados pelos pecados, acorrentados pelo pecado. Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe dos teus pecados acariciados, ele sabe das tuas derrotas, ele sabe das tuas lágrimas, ele sabe tudo de você. Então ele se coloca diante de Deus. E quando Satanás apresenta tuas fraquezas, Jesus Cristo diz, vamos ler Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, penúltimo livro do Velho Testamento, tá? Você abre a Bíblia em Mateus, atrás de Mateus está Malaquias e atrás de Malaquias está Zacarias. É o penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 3 de Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para fazer acusação contra ele, para se opor a ele. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás.
Sim, o Senhor que escolheu Renivaldo, o Senhor que escolheu quem está assistindo essa mensagem. Coloca o teu nome aí. Ele não escolheu só Jerusalém, não, ele escolheu você. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Renivaldo e todo aquele que está assistindo essa mensagem. Ele te repreende. Não é ele um tição tirado do fogo. Você e eu, meu irmão, somos esse tição tirado do fogo. Nossa vida tem sido um desastre, uma vergonha a Deus. Mas Ele nunca desistiu de você. E Ele enviou o sacerdote. E o sacerdote veio e morreu por você. Ele veio tirar você da fornalha da perdição. Leia o verso seguinte para você saber o que é essa fornalha da perdição, né? Aí diz assim: ora, Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. E aí o verso 4: tomou este a palavra e disse ao anjo, e disse aos que estavam diante dele: tirem essas vestes sujas. E disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está dizendo de mim e de você hoje, olha, eu estou apagando todos os teus pecados. Eu estou fazendo com que passe de ti a tua iniquidade. Eu te vestirei de trajes brancos, de finas vestes. Olha que Deus maravilhoso. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. O sacerdote veio e ele se fez oferta de pecado por mim e por você. E agora ele é o sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por mim e por você. E Deus, ainda em Jesus Cristo hoje, está fazendo purificação de pecados. Deus em Jesus Cristo hoje ainda está fazendo intercessão. Deus em Jesus Cristo hoje ainda está tirando as tuas vestes sujas. E ainda está te vestindo de peles de cordeiro. Adão e Eva lá no Éden, Gênesis 3:20, Deus faz vestes de animais para eles. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, está hoje intercedendo diante de Deus, colocando em nós as vestes da sua justiça, as vestes da sua santidade, as vestes da sua pureza. Jesus Cristo ainda faz intercessão por mim e por você, porque Ele sabe das nossas fraquezas. E Deus está dizendo: eu estou fazendo com que passe de ti a tua iniquidade. E Deus está repreendendo a Satanás, porque Deus ainda ama você. Deus trabalha por você, para curar você e transformar você. Leia comigo, eu vou ler o último texto de hoje, Isaías capítulo 43. Você sabe que eu amo Isaías capítulo 43, né? Versículo 7, Deus diz que você que foi criado para a glória de Deus. Versículo 7, versículo 10 diz que você foi escolhido por Deus para testemunhar da bondade de Deus, da glória de Deus, da existência de Deus na sua vida. Mas no verso 25, olha o que Deus diz de mim e de você. Deus está dizendo para mim e para você, olha, Deus, eu sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Deus, Jesus Cristo ainda está fazendo intercessão no céu. Portanto, você pode se achegar, você pode ir para o trono da graça, você pode entrar no Santíssimo hoje, diante de Deus, confessar seus pecados, confessar suas culpas e dizer para Deus: Senhor, estou aqui, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado. E Deus não vê você como um pecador. Deus vê você como um filho, como santo, como justo, no amado em Jesus Cristo. Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o nosso intercessor diante de Deus. Aliás, o nosso único intercessor. Nós não temos outro. Ninguém pode interceder por você diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único intercessor e ele é Deus homem. Paulo faz questão de apresentar em Timóteo que Jesus Cristo é o único intercessor e ele é homem. Ele se compadece de mim e de você, porque ele é homem. E Deus está dizendo: eu sou o que apago todos os teus pecados
e deles não me lembro mais. Meu amado, minha amada, o tema é vasto. Você percebe, eu nem falei da terceira função do sacerdote, que é a função de juízo, que vai ser um tema à parte, não é? O sumo sacerdote no céu também exerce juízo. Nós vamos ter o tema do juízo. Mas hoje, Jesus Cristo está exercendo o papel de sacerdote e de sumo sacerdote para cada um dos filhos de Deus, que abraça o Evangelho, que se coloca nas mãos de Deus e que busca Deus, e que entra no santuário de Deus em busca do perdão e da purificação. Nós podemos nos colocar diante da Shekinah de Deus. A tampa da arca tinha a Shekinah, que representava a presença de Deus. Então nós podemos ir à presença de Deus sem medo, com confiança, porque Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama e está interessado em salvar a mim e a você. Não quer você hoje correr para o santuário. Não quer você hoje parar com esses maus hábitos, com esse pecado acariciado, com essa vida cristã inútil. Não quer você hoje buscar o teu intercessor. Não quer você hoje se colocar nos braços de Jesus Cristo e diante de Deus para que Ele possa repreender o pecado, repreender o diabo e dar a você a vida eterna e a vitória sobre o mal? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, estamos diante do Teu altar e queremos, ó Deus, que Jesus Cristo, a nossa oferta de pecado, mais uma vez nos purifique de todo pecado e que hoje Ele interceda por nós diante do Senhor e que Ele mostre ao Senhor a Sua própria bondade, a Sua justiça, a Sua pureza, a Sua santidade, para que nós possamos ser aceitos pelo Senhor no amado em Jesus Cristo. Então aceita-nos, Pai, e abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos, transforma-nos. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.